Graça no Senhor Jesus. Esta semana é uma semana que nós chamamos Semana Santa, exatamente porque envolve alguns acontecimentos relativos à morte de Cristo, à sua crucificação. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre sofrimentos de Jesus. Lá em Mateus 26, 20, diz assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Depois diz assim: Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe: Tu o disseste. Mesmo Jesus sendo Deus, ele também foi homem. Perfeito Deus. E Jesus também, como perfeito homem, tinha sentimentos. E os sofrimentos que Jesus passa a viver, daqui por diante começam a ser mais intensificados. E nós podemos dividir sentimentos psicológicos, de sofrimento e também relativo ao próprio físico, ou seja, aquilo que ele ia passar no sentido de açoites e da crucificação em si. Mas aqui nesse caso, no momento que Jesus está à mesa com os discípulos, ele já estava, vamos dizer, se despedindo dos discípulos. E para ele era muito mais intenso isso, porque os discípulos, na realidade, não entendiam todas essas coisas e não sabiam que logo imediatamente Jesus ia morrer. Por isso, quem sabe é que mais sofre. E naquele momento, Jesus vai revelar o traidor. O traidor que haveria de beijá-lo, entregá-lo aos judeus. Uma pessoa que conviveu com ele, que participou do seu ministério, que esteve junto com os discípulos, riu, brincou e fez algumas coisas que não devia fazer, como roubar. Jesus já sabia desde o início quem era Judas Iscariotes. Mas agora ele vai revelar a face negra de Judas Iscariotes. Ele vai dizer que o traidor iria entregá-lo. Então, aquela ceia não era uma ceia muito boa para o próprio Senhor Jesus. Não era uma ceia simplesmente de alegria de estar junto dos discípulos, mas era uma ceia que trazia o sofrimento da partida e o sofrimento da revelação de alguém que iria lhe fazer mal. Sem sombra de dúvida, Jesus estava sofrendo psicologicamente. E isso a gente observa um pouco depois, quando ele vai orar com os seus discípulos. E naquele momento da oração que ele deixa os discípulos no lugar e pede para os discípulos orarem e vai e se afasta, a Bíblia diz que ele entra em estado de agonia e pede ao Pai, se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice. Naquele momento, a Bíblia diz que ele soa sangue, ou seja, o sofrimento psicológico de Jesus é tão forte, que as próprias veias são rompidas do seu organismo e começa a vazar sangue. Sem sombra de dúvida, Jesus sofreu profundamente. E quem de nós não sofre quando a gente sabe que tem alguém que vai nos trair? Quem não já sofreu, talvez trabalhando e numa equipe, sabe que existe uma pessoa que não gosta dele. Existe uma pessoa que é capaz de fazer tudo para lhe derrubar.
Isso causa sofrimento. Isso causa angústia. Isso causa tensão. Isso aumenta a ansiedade. Quem, sabendo que algo ruim vai acontecer, não sofre. Se Jesus sofreu, com certeza você sofrerá em momentos de traição. E em momentos de imaginar, porque nós só imaginamos. Jesus tinha certeza do que ia acontecer. Se imaginando nós já sofremos, e pense se nós soubéssemos exatamente como a pessoa iria nos trair. É um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito árduo para se carregar, esse tipo de sofrimento. Se uma mulher sabe que o seu esposo vai traí-la, ela já sofre antecipadamente. Se o homem sabe que a sua esposa vai traí-lo, ele sofre antecipadamente. Se você sabe que um amigo não é um verdadeiro amigo, você sofre antecipadamente. O sofrimento antecipado, ele é cruel, ele é duro, ele nos machuca, ele nos faz perder noite de sono, ele nos abate, nos entristece. Mas uma coisa é certa, se Jesus sofreu tanto por amor, e às vezes a gente não sofre, não é por amor, mas por tristeza de alguém que nos faz algo errado, se Jesus sofreu tanto por amor a nós, e ele mesmo diz que venceu, significa que ele pode te ajudar a vencer. Significa que ele pode te abençoar, que ele pode te ajudar a passar por esses momentos tão delicados na existência humana. Mas lembre-se, acima de todo o seu sofrimento, alguém sofreu por você. E sofreu de uma maneira violenta, de uma maneira dura. Sofreu com alguém que comia do próprio pão com ele. Que Deus te abençoe. E lembre-se, nessa semana, desse sofrimento de Jesus. Como foi duro para ele, como foi delicado para ele, como o abateu. Mas aquele era Jesus, humano como nós, mas divino ao ponto de usar todo o seu sofrimento em prol de nós, para nos abençoar, para nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.